Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Nós vivemos certamente momentos difíceis e se há algo que realmente acontece nesse momento é a ansiosidade, o medo, a incerteza, mesmo nos que se dizem cristãos. Afinal de contas, nós temos visto pessoas que se denominam cristãs e que são cristãs adquirindo também essa doença. Eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Mateus, no capítulo 6, a ver o que encontramos relacionado a esse assunto. 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ver algumas coisas que encontramos aqui. Número 1. Não andeis, pois, ansiosos, dizem algumas versões, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa não é apenas uma ordem do Senhor. Você pode ler, quando o Senhor te diz: não ande ansioso, e imaginar que Ele está apenas te ordenando. Ora, quando uma pessoa está ansiosa, ela não consegue deixar de estar ansiosa. Lembrem-se que nós nada podemos de nós mesmos. Tudo posso naquele que me fortalece, mas em mim mesmo, dentro de mim, não há força simplesmente para dizer: não vou mais andar ansioso e parar de andar ansioso. Sem dúvida nenhuma, o mal do século, que é a depressão, tem sua origem também na ansiedade, no medo quanto ao futuro. Deus, sabendo exatamente o que afligiria essa geração, vem e te faz uma promessa. Quando Ele diz: não andeis ansiosos, Ele está te prometendo que você não vai andar ansioso. Mas para isso é preciso que você entenda a receita que Ele te dá para isso. Então, não andeis ansiosos, Ele diz. Não se preocupe tanto, não fique apavorado com a crise econômica. Estão fechando os locais, lockdowns, se você é empresário, se você é empregado. Não ande ansioso com medo de perder o emprego, nada disso. Veja o que o Senhor te diz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A promessa de Deus é que o pão e a água lhes serão certos. Não haverão banquetes. Não haverão essas comidas hoje industrializadas que tanto mal fazem ao ser humano. Mas o pão e a água lhes serão certos, o Senhor diz. Então, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os mundanos procuram essas coisas e estão preocupados com essas coisas. Mas do cristão se espera mais do que isso. Dos cristãos se espera que conheçam seu Pai Celestial, aquele mesmo que, quando o seu povo estava no deserto, deu a eles o maná do céu. Se necessário for, cai pão do céu para você comer. O Senhor não vai te desamparar, mas você precisa confiar nele. Ah, mas eu não consigo, e não vai conseguir mesmo. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem: mas eu não consigo ter fé. Se você não usar o instrumento que Deus te deu para ter fé, você não vai ter mesmo. A fé vem
pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você tem dedicado para ler e ouvir a palavra de Deus? É ela quem te dá a fé. É ela. Então você não vai ter fé, você não vai conseguir confiar em Deus se você não conhecê-lo. E a maneira que você tem de conhecê-lo é através da Bíblia, da palavra de Deus. Não será através de cultos ou idosos. Não serão através desses cultos destituídos da verdadeira palavra de Deus que você terá fé. Você pode, naquele momento, ter um arroubo de sentimento. Mas saindo dali, o inimigo arranca toda aquela semente, porque não é uma semente profunda, não é uma palavra profunda. E você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, é uma realidade hoje. Mas o Senhor diz, olha, todas essas coisas os gentios procuram. Então, afinal de contas, você diz que é cristão, mas se comporta como um gentio. O que está te faltando é conhecer melhor a carta de amor de Deus. Está te faltando conhecer melhor a palavra de Deus. Está te faltando ter mais comunhão com Deus. E, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita dessas coisas. Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa beber. Deus sabe de tudo isso. Ou você acha que Ele não está cuidando de você? Ele diz que não cai uma folha da árvore sem que Ele veja. E Ele diz, inclusive, vejam os pardais. Vejam como eles comem. Algum deles morre de fome? Vós valeis mais do que pardais. Então você vale muito mais do que pássaros. Ele diz, eu cuido de você. Apenas, claro, me permita cuidar de você. Confie em mim. Mas repito, você não vai confiar em alguém que você não conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A forma de conhecer Deus é conhecendo Cristo. E a forma de conhecer Cristo é através da Bíblia. Não há outra maneira. Então, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa parte, de um certo modo, os cristãos aceitam. Não, eu tenho ido à igreja, eu tenho procurado. Não é bem isso. Ir à igreja não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar na sua palavra. Jesus ensinou que a palavra, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, se você tiver Cristo dentro de você, o reino está em você. Mas é pela palavra. Buscar o reino de Deus é buscar a sua palavra. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Nós vamos encontrar, inclusive, a própria Bíblia dando esta receita maravilhosa. Procura ser um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tudo está nesta carta de amor que Deus deu. Ela é a receita para que você possa ter verdadeiramente fé, confiar em Deus. E buscai primeiro o reino de Deus. Então você vai buscar a palavra, você vai buscar a Cristo. Mas, e a sua justiça. Aqui, a esmagadora maioria dos professos cristãos erram. Não buscam a justiça e o pior, não querem nem ouvir falar da justiça de Cristo. Quer o reino de Deus, mas não quer a justiça. Quer ir para o céu, mas não quer aceitar um dos instrumentos que Deus providenciou para que pudesse chegar ao céu também. Vejam, sua justiça. Deus diz que é para buscar a justiça dele. A justiça é a justiça que Cristo te oferece. Mas a justiça não é apenas a justiça que Cristo te oferece pela graça, como um favor imerecido. Não são apenas as vestimentas da justiça de Cristo. Buscar a sua justiça. A Bíblia responde por si mesma. Todos os teus mandamentos são justiça. Então você deve buscar o reino de Deus e a lei de Deus. A lei de Deus é que te protege dos ataques do inimigo. É a lei de Deus que é esta couraça que te blinda dos ataques do inimigo. Em épocas de pandemia, como se está apregoando, não vale a pena ter a couraça de Deus. Você não tem que usar apenas o capacete da salvação. De novo, a maioria dos cristãos quer Cristo pela metade, quer um evangelho pela metade.
Ah, não, eu aceito o capacete da salvação, que é a fé. Mas eu não quero saber da espada, que é a Bíblia, eu não estudo como eu deveria, e eu não quero o escudo, que é a lei, que me protege. Veja, você vai para uma batalha. Por que você vai apenas com o capacete? Por que você diz a Deus, não, Senhor, eu não quero o teu escudo, eu não preciso do teu escudo? É exatamente o que você faz. Você está indo para uma batalha contra inimigos ferozes. Inimigos ferozes. E você diz simplesmente a Deus. Você diz a quem te ensina, não, o escudo eu não preciso. A espada, mais ou menos, tá bom, de vez em quando. Ora, se você tiver uma espada afiada na mão, mas não souber usá-la, como diz a palavra que maneja bem a palavra da verdade, é perigoso até você se machucar com ela própria. Saul se matou com a própria espada. Por quê? Porque não compreendeu finalmente quem era Deus, quanto Deus o amava e quanto Deus queria conduzi-lo. Preferiu caminhar pelos caminhos dele e finalmente se matou com a própria espada. Pessoas estão se matando com a espada porque não a usam bem, não a manejam bem. Tem a Bíblia aberta, mas não a entendem. São como as virgens loucas que tinham a lâmpada, mas não tinham o Espírito de Deus, não tinham o azeite. Estão com a Bíblia aberta, mas não a entendem. E por quê? Porque nada querem com a justiça de Deus. Deixe-me falar sobre isso com você de forma muito clara. E enquanto você não aceitar a lei de Deus, você será um cristão pela metade. Você será um cristão que tem o capacete, porque você de certa forma aceita a fé. Você será um cristão que até pode ter a espada, mas pode machucar-se com ela, como eu te digo, mas jamais estará protegido dos dardos do inimigo, jamais. Por quê? Porque você não quer o escudo. Se você não aceita o escudo para se proteger, que é a lei de Deus, você nunca será um cristão completo. Nunca. Sempre haverá uma brecha pela qual o inimigo entrará na tua vida. Sempre. E diz 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por que você está tão preocupado então com o dia de amanhã? Será que eu vou ser atacado? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que beber? Com esse lockdown agora? Veja, você pode estar preocupado, mas não ansioso. A preocupação, ela é natural. Mas esta preocupação deve estar ancorada pela fé em Deus. E em breve, esta preocupação também será retirada do teu coração, por razões simples. Veja, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Como é que o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo? Deus está à frente de tudo. O dia de amanhã não tem poder sobre ele próprio. Quando ele diz o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ele está te dizendo, eu cuido disso. Por isso ele diz, quando Jesus nos ensinou a orar, quando orar dizei, Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele não disse dá-nos o pão nosso do mês. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Deus quer que você confie nele dia a dia. Vejam, você hoje provavelmente tem comida dentro da sua casa. Os israelitas não tinham isso. No deserto eles não tinham uma despensazinha com arroz, com feijão, enfim, com comida para o dia seguinte. Eles não tinham nada. A comida que eles tinham era o maná que eles deveriam receber de manhã, e aquele que guardasse inclusive dava bicho. Deus estava mostrando exatamente isso, ensinando-os a orar para que pudessem receber o pão de cada dia. Nós estamos numa situação muito melhor que todos eles. Eles murmuraram por conta disso e ficaram espalhados no deserto. Não entraram. Só entrou Josué e Caleb, e os outros todos não entraram por falta de fé. E nós então, que temos dispensa, estamos murmurando e reclamando e preocupados e ansiosos com o dia de amanhã, sendo que nós temos comida para o dia de amanhã. Nós temos estoque de comida. Ou não temos? E mais, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu mal. No livro de Atos, no capítulo 28, nós vamos encontrar algo interessante. Atos, capítulo 28. Atos 28, 3 a 5. Vejam só que interessante. 3 a 5. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de feixes e pondo-as no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe mordeu, lhe picou a mão, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Imagine você a situação. Você acaba de escapar de um naufrágio, que foi o que aconteceu com Paulo e os demais. Eles chegam numa ilha com bárbaros. Por que bárbaros? Porque não conheciam nada do verdadeiro Deus, por isso se chamavam bárbaros, biblicamente. E Paulo agora pega um monte de gravetos, né, de lenha, e vai pôr no fogo e uma cobra pica, ele fica pendurado na mão dele. Imaginem a situação. Eles olham apavorados: não, esse homem certamente é um homicida, porque acabou de escapar do naufrágio, vem aqui, a justiça não lhe deixa viver, ou seja, né, ele vai morrer. Paulo simplesmente sabia e conhecia o livro de Mateus. Não andeis ansiosos, não se preocupe. E nós vamos ver isso mais à frente também, como se completa. Paulo o que fez? Simplesmente chacoalhou a serpente no fogo. Simplesmente chacoalhou a serpente no fogo e provavelmente começou a falar do evangelho para eles. Por quê? Porque Paulo confessa: eu nada quis saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. O assunto de Paulo era Cristo, o evangelho. Nada quis saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Provavelmente alguém diria: escuta, o que houve com o navio? Não vamos falar do navio, vamos falar de quem nos salvou do naufrágio. E Paulo agora, né, eles agora não tinham como questionar. Acabaram de ver alguém que colocou em prática o que Mateus disse: não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. A cobra picou, deixa para lá, não vamos ficar olhando para o que vai acontecer. Vamos confiar em Deus. Deus sabe o que você precisa. Ele não foi lá procurar a cobra para ela morder, ele não era presunçoso. Ele não buscou que a cobra lhe mordesse para mostrar quem ele era. Simplesmente a serpente, como um exemplo do diabo, lhe picou. E ele aí mostrou, né, que não é necessário andar ansioso. O livro de Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, vai ampliar esse conceito de uma forma também bastante bela. Marcos 16, 17 a 18. Vamos ver o que encontramos. Marcos 16, 17 a 18. Vejam o que diz, como a palavra de Deus é fantástica. E estes sinais seguirão os que crerem. Os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Paulo falava várias línguas, né? Pegarão nas serpentes. Esse pegarão nas serpentes, você tem que entender a luz de Paulo. Você não vai chegar lá: eu vou mostrar para vocês que eu só vou lá pegar a serpente. Não é isso. Presunção não é fé. Paulo não foi, repito, buscar a serpente e tentar mostrar algo para ninguém. Ele foi pegar madeira e ali, né, o inimigo o picou. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Preste atenção nisso, por favor. Se beberem alguma coisa mortífera. Você acha realmente que um cristão vai tentar beber veneno em algum momento? Veja, nós temos inclusive pessoas que se dizem cristãos que beberam veneno e morreram. Deixe-me colocar um outro exemplo para você de forma muito rápida. Muitos sabem, quando eu era criança eu bebi soda cáustica. Eu era uma criança, eu não sabia o que estava fazendo. Deus me curou completamente por sua bondade. Aliás, Ele permitiu que eu bebesse soda cáustica porque Ele tinha um projeto para a minha vida. Ele sabia que eu precisava passar por aquilo e eu agradeço imensamente a Deus por tudo que passei. Foram 9 anos de sofrimento, mas eu o agradeço.
Talvez, de alguma maneira, eu não possa falar como Paulo, que disse, né, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas eu poderia, quem sabe, em algum momento dizer, eu trago no meu corpo os efeitos do ataque do inimigo. E eu trago na minha experiência o que Deus fez por mim, me curando completamente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Deus me curou completamente, de uma forma diferente. Foi sofrido? Foi, mas Ele me curou. A Paulo Ele curou imediatamente, o veneno nem fez efeito. No meu caso lá, Ele me curou. Mas o futuro mostra que nós, em algum momento, se bebermos alguma coisa mortífera, esse se bebermos não é porque nós vamos querer beber, vão tentar nos envenenar. Você daqui a pouco estará reunido com os teus irmãos da verdade presente, e na Santa Ceia, um infiltrado, um jesuíta, um inimigo de Cristo, aqueles que se infiltraram entre nós, como diz a palavra de Deus, como Judas estava ali infiltrado, como um traidor, em algum momento envenenarão o nosso suco de uva. Envenenarão, quem sabe, o nosso pão da Santa Ceia. Não nos fará mal. E isso lhes assustará, como assustou os bárbaros, que não entenderão, mas espera aí, nós envenenamos tudo, lá ninguém morreu, o que aconteceu? E aqui eu quero trazer a lume para você também algo. Eu não vou lhe dizer sobre se você deve ou não tomar a vacuna. Agora, isso é com você e Deus. Mas se alguém tentar, e se em algum momento colocarem a vacuna em você, se eles realmente aplicarem em você, não te fará mal. Porque o Senhor vai te proteger. Ele prometeu. Você precisa ter fé nisso. Repito, eu não estou dizendo que você vá buscá-la, que você vá tentar colocar sobre você, que você vá deixar. Não estou dizendo nisso. Isso é uma decisão, repito, pessoal. Agora, se acontecer, Deus vai te proteger. Se ela for mortífera, Deus vai te proteger. Se ela vai mudar o teu DNA, Ele vai te proteger. Porque Ele prometeu. Mas não por você ir buscá-la, repito. Assim como Paulo não foi buscar algo mortífero, assim como Paulo não foi buscar algo envenenado. Espero que você entenda porque eu não posso falar o nome corretamente, senão o YouTube pode censurar o vídeo. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso aconteceu na vida de Paulo. E quero encerrar te dando isto. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Onde está o grande diferencial disso, tudo que falamos? Tudo se resume, no final das contas, nisso. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nada, absolutamente nada, deve absorver a nossa atenção mais do que o dia do juízo. Por quê? Uma vacuna, o medo de passar fome, os lockdowns, os problemas políticos, as crises econômicas, tudo isso podem trazer alguma preocupação, mas nada disso, absolutamente nada disso é tão importante quanto o juízo, porque tudo isso pode tirar finalmente a tua vida física, mas o juízo pode retirar de você a vida espiritual, ou seja, a vida eterna. Se você morrer de fome por conta do lockdown, mas morrer salvo, Deus seja louvado. Você pode, sem problema nenhum, sem problema nenhum, descansar em Deus, sabendo que o mais importante é a vida futura. Qualquer problema que venha de origem física será menor do que o problema de você finalmente enfrentar um juízo celestial, um juízo e não estar apto a fazer parte daqueles que herdarão a vida eterna. Porque no final das contas, quando chamarem o teu nome, se Cristo, teu advogado, se levantar e dizer eu o conheço, você está salvo. Mas e se ele disser eu não o conheço? E o que fará com que ele diga eu não o conheço? Aqueles que me confessarem na terra, eu o confessarei diante do meu Pai Celestial que está no céu. Se você tem vergonha de confessar a Cristo hoje,
Se você não quer ser um cristão quadrado, e por isso você se veste como os do mundo, você faz tatuagens para parecer moderninho, se você vive como um gentio, você não confessa a Cristo não poderá confessá-lo também no céu. É simples assim. Mas finalmente, versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor ou o medo, porque o medo traz consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Então hoje nós temos medo, simplesmente porque o perfeito amor de Deus ainda não está em nosso coração. Não, mas eu amo a Deus. Não, eu não discuto que você não possa amar a Deus. Mas eu diria que talvez você goste dele, mas não o ama. E se o ama, não ama com um amor perfeito. Nós somos acusados muitas vezes de sermos perfeccionistas. A única forma de não ter medo é ser um perfeccionista no amor de Deus. A Bíblia é clara e não erra. É Deus falando ao teu coração. O perfeito amor lança fora o temor. Não é o amor mais ou menos. É o perfeito amor que lança fora o temor. Então chega um momento que você começa a conhecer cada vez mais a Deus, cada vez mais a Cristo através da sua palavra. Quanto mais você conhece, menos medo você tem. É assim. Por quê? Porque aquele que disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, esse certamente quer te comunicar vida. E não é vida levantar todos os dias com medo de passar fome, com medo de perder o emprego, com medo de não encontrar um emprego, com ansiedade. Não andeis ansiosos. O perfeito amor lança fora o medo. E lembre-se, Deus é amor. Não há outra forma de lançar fora esse medo a não ser pelo estudo da Bíblia e oração. Pai, me ajuda a entender o teu amor. Me ajuda a entender quanto o Senhor me ama e quanto o Senhor quer me proteger. Me ajuda a entender, Senhor, quanto eu preciso do capacete da salvação, que é a fé. Me ajuda a entender quanto eu preciso da espada, Senhor, que é a tua palavra. E me ajuda a entender, Pai, o que eu tenho rejeitado sistematicamente. Me ajuda a entender quanto eu preciso do escudo da fé, que é a tua lei, que me protege dos ataques da serpente, dos ataques de Satanás. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.